A cada ano, os Estados Unidos produzem aproximadamente 40,6 bilhões de libras de carne suína, representando uma parcela significativa da produção global de carne. A robusta e próspera indústria suína atende às demandas de consumo nacional e internacional. Neste momento, vamos dar uma vista de olhos à forma como os agricultores americanos processam 353 mil porcos diariamente em modernas fábricas de processamento. Os Estados Unidos têm mais de 63 mil fazendas de suínos de diversos tamanhos e capacidades. Atualmente, existem mais de 133 milhões de suínos registrados em fazendas do CTUA. Iowa, Minnesota, Carolina do Norte e Illinois são os estados com o maior número de fazendas de suínos. Quando os porcos atingem um peso de 250 a 300 libras, eles são transportados para fábricas de processamento. Os suínos são carregados em caminhões especializados, equipados com piso antiderrapante e sistemas de ventilação eficientes para reduzir o estresse durante o transporte. Ao chegar ao matadouro, os suínos normalmente ficam inconscientes por meio de dispositivos elétricos de atordoamento antes de serem pendurados de cabeça para baixo em linhas de processamento automatizadas. Em seguida, os trabalhadores usam facas para cortar a garganta dos porcos, garantindo que o sangue seja totalmente drenado, o que ajuda a manter a qualidade da carne. A linha de processamento então move os suínos através de uma câmara de chama automatizada. As chamas intensas queimam quaisquer pelos e impurezas remanescentes na pele, garantindo uma superfície limpa para processamento posterior. Trabalhadores qualificados usam facas para abrir cuidadosamente o abdômen, removendo habilmente todos os órgãos internos para manuseio separado. Em seguida, os trabalhadores usam serras automatizadas para dividir a carcaça do porco ao meio, no sentido do comprimento. Este processo é realizado com alta precisão para garantir que cada metade seja dividida uniformemente. As carcaças que atendem aos padrões são carimbadas com um selo oficial de aprovação, certificando que o produto atende aos requisitos de segurança alimentar. Essas metades são então mantidas em ambiente refrigerado para garantir frescor durante todo o processo de manuseio. As metades são então transportadas para a área de corte, onde os trabalhadores utilizam máquinas automatizadas para separar a carne dos ossos. Cortes como o ombro, lombo e costelas são bem aparados. Por fim, a carne de porco é selada a vácuo para manter a sua frescura e qualidade. A barriga de porco é cuidadosamente selecionada para a produção de bacon, um dos produtos suínos mais populares. A pele é retirada em uma máquina automática de esfola, após a qual a gordura e a carne restantes são processadas para garantir um tamanho uniforme. Depois de temperadas, as fatias são colocadas em câmaras de defumação até que a carne atinja o ponto de cozimento desejado, com camada externa marrom dourada e sabor defumado infundido em cada mordida. Além do bacon, a linguiça suína é outro produto básico nas indústrias de processamento. O processo de produção começa com a seleção da carne suína fresca. A carne é então picada e moída. Em seguida, é completamente misturado com especiarias e outros aditivos para criar o seu sabor característico. Após a mistura, as salsichas são recheadas e bem amarradas em segmentos antes de serem submetidas ao tratamento térmico. A maior parte da carne suína é consumida no mercado doméstico de alimentos, através de mercados de carne e supermercados. Enquanto isso, alguns suínos são transportados para portos para exportação para países como China, Japão e México.
A cada ano, aproximadamente 10 milhões de suínos são exportados nos ECUA, o equivalente a 7 bilhões de libras de carne suína. Os agricultores americanos normalmente colhem porcos desmamados e os transportam para fazendas de suínos para engorda adicional. Tradicionalmente, os leitões desmamados são vendidos com 6 semanas de idade, quando pesam entre 19 e 22 libras, para melhorar o fluxo de caixa, ou com 10 a 12 semanas de idade, quando pesam cerca de 55 libras. Alguns leitões são apanhados com 2 a 6 semanas de idade para abastecer diretamente o mercado alimentar, servindo pratos especiais como leitão assado. A carne de leitão é altamente valorizada pela sua maciez e sabor excepcionais. As torrefações podem fornecer porcos de até 10 libras ou de até 50 libras. Este prato é o favorito em muitas ocasiões festivas e eventos graças ao seu sabor delicioso e pele crocante característica. Nebraska, Montana e Dakota do Sul são importantes centros da indústria agrícola de bisões, contribuindo com uma parcela significativa do fornecimento de carne de bisões para o mercado. Anualmente, os ECIRA produzem aproximadamente 44 milhões de libras de carne de bisão, com mais de 15% exportados para mercados como Canadá e Europa. A temporada de colheita de bisões nos Kota-EUA normalmente vai de setembro a novembro. É quando os bisões atingem o peso ideal, tendo consumido abundante forragem natural durante o verão, geralmente entre 880 e 1.300 libras. O processo de abate começa com o atordoamento do bisão usando uma pistola de dardo cativo, seguido de exsanguinação para garantir carne fresca. A pele é então cuidadosamente removida para a indústria do couro e os órgãos internos são extraídos. Partes comestíveis como fígado, rins e coração são retidas para processamento separado. Depois de limpa, a carcaça do bisão é dividida longitudinalmente ao longo da espinha usando serras especializadas. Os inspetores do USDA examinam meticulosamente cada metade para garantir que não haja sinais de doença ou contaminação. As carcaças que não atendem aos padrões são descartadas. Nesta fase, os açougueiros profissionais quebram a carcaça do bisão em cortes primários, incluindo mandril, costela, lombo e redondo. Esses cortes são então processados e embalados. Os produtos finais são armazenados em modernas instalações frigoríficas antes da distribuição ao mercado. A carne de bisonte pode ser preparada de várias maneiras, desde grelhar até fritar. Sua textura macia, baixo teor de gordura e sabor rico o tornam altamente atraente para os clientes. Os Estados Unidos também são um dos produtores de foie gras mais procurados. O condado de Sonoma, na Califórnia, e o Vale do Hudson, em Nova York, são conhecidos pela produção de foie gras de alta qualidade. A produção de foie gras envolve alimentação concentrada durante as últimas 3 semanas antes da colheita. Durante esta fase, os gansos são alimentados com grãos ricos em amido, como o milho. Os agricultores inserem tubos de metal de 12 polegadas na garganta dos gansos para bombear um grande volume de comida para o estômago. Por volta das 20 a 24 semanas, quando os gansos atingiram o peso e os níveis de gordura ideais, os agricultores começam a colheita. Nas instalações de processamento, trabalhadores qualificados extraem cuidadosamente o fígado, que normalmente pesa entre 1,5 e 1,9 libras. Os fígados são inspecionados quanto ao tamanho, cor e textura. Fígados de alta qualidade são reservados para mercados premium.
O restante do corpo do ganso é processado em carne, que é dividida em partes como peito, coxas e asas. Essas porções de carne são classificadas de acordo com a demanda do cliente e distribuídas ao varejo. No entanto, a produção de foie gras nos Esmeralda é relativamente pequena. Entretanto, aproximadamente 80% do foie gras mundial é produzido na União Europeia. Em 2023, foram produzidos mais de 29 mil quilos de foie gras na União Europeia. Os Estados Unidos são o maior produtor de bisões do mundo. As fazendas de bisões estão concentradas principalmente em áreas como Montana, Wyoming e Dakota do Sul. Estas explorações fornecem uma quantidade significativa de carne de bisão aos mercados nacionais e internacionais. Esses bisões normalmente podem vagar livremente pelas pastagens naturais para ganhar peso antes de serem vendidos. A colheita geralmente ocorre no final do verão ou início do outono, dependendo do peso do bisão e da qualidade da fazenda. A maior parte da carne vem de bisões machos abatidos entre 18 e 36 meses de idade, pesando entre 1.100 e 1.200 libras. A carne de bisonte é cortada em porções menores, inspecionada quanto à qualidade e mantida em câmara frigorífica até estar pronta para distribuição no mercado. Hoje, a carne de bisão se tornou uma escolha popular em restaurantes e supermercados sofisticados. A procura interna de carne de bisão continua a crescer, impulsionada principalmente pelo desejo de alimentos limpos, com baixo teor de gordura e ricos em nutrientes. A cada ano, os Estados Unidos consomem aproximadamente 50 mil a 60 mil bisões. Os modelos de produção de ovinos transcenderam os limites das explorações agrícolas e tornaram-se um elo crítico na cadeia de valor econômico global. Neste vídeo, exploraremos como os agricultores criam, transportam e processam milhões de ovelhas. Hoje, mais de 1,3 bilhão de ovelhas são criadas em 78 países, com Austrália, Nova Zelândia, China e Estados Unidos liderando a produção. A criação de ovinos é uma indústria-chave que gera retornos econômicos significativos anualmente, fornecendo 70% da lã mundial e 22 milhões de libras de carne de borrego todos os anos. Como os produtos de centenas de milhões de ovelhas são levados às mesas de jantar e à indústria da moda global? Tudo começa com a criação. A raça merino é responsável por 50% da produção mundial de lã, valorizada pela sua lã fina e longa. A lã merino tem propriedades naturais reguladoras de temperatura e antibacterianas, proporcionando conforto aos usuários em todas as estações. Estas qualidades excepcionais fazem das ovelhas merino uma das raças mais cultivadas em todo o mundo. Abrangendo mais de 2,5 milhões de milhas quadradas de terreno acidentado, o Outback da Austrália é uma potência para a criação de ovelhas merino. Esta região, conhecida pelo seu clima rigoroso, desde desertos áridos a planaltos frescos, é o lar de mais de 60 mil quintas e mais de 70 milhões de ovelhas merino. A raça Dorper é conhecida pela sua produtividade de carne. Com mais de 30 mil ovelhas Dorper, as fazendas em Nova Gales do Sul fornecem milhares de quilos de carne anualmente. O cordeiro Dorper é macio, doce, com baixo teor de gordura e possui um sabor natural distinto, atendendo às demandas dos mercados premium. Notavelmente, esta raça cresce rapidamente e tem uma taxa de conversão alimentar eficiente, reduzindo os custos agrícolas. As ovelhas normalmente dão à luz de 1 a 3 cordeiros por temporada,
com um período médio de gestação de cerca de 150 dias. As explorações europeias reproduzem frequentemente em condições óptimas, visando 2 ciclos reprodutivos no prazo de 3 anos, permitindo uma rápida expansão dos rebanhos. Do nascimento ao desmame, os cordeiros requerem cuidados meticulosos para garantir um crescimento saudável e altas taxas de sobrevivência. Durante os primeiros 2 a 3 meses, os cordeiros dependem principalmente do leite materno para receber nutrientes essenciais. Por volta das 8 a 12 semanas de idade, os cordeiros tornam-se fortes o suficiente para fazer a transição para uma dieta mais independente, preparando-se para a próxima fase da vida na fazenda. Nova Gales do Sul abriga mais de 28 milhões de ovelhas, conhecidas por suas operações em grande escala e técnicas modernas de cuidado. Equipamentos avançados ajudam os agricultores a manusear e distribuir alimentos como grãos e palha seca, garantindo que as ovelhas recebam nutrição adequada. Agora, vamos para a ilha norte da Nova Zelândia, para ver como os habitantes locais criam milhões de ovelhas todos os anos. Um grande rebanho de 570 ovelhas se desloca ao longo da encosta para pastar e beber água. As ovelhas na Nova Zelândia são criadas principalmente por sua lã e carne. A Nova Zelândia é o maior exportador mundial de cordeiro. O país tem aproximadamente 25 mil explorações ovinas, com um total de 48 milhões de ovinos, com uma média de 5,1 ovinos por agricultor. Numa grande fazenda de ovelhas na margem oeste do lago Wakatipu, são criadas cerca de 29 mil ovelhas. A cada 3 a 4 meses, os trabalhadores tosquiam as ovelhas, com cada ovelha produzindo cerca de 3,5 quilos de lã. Um tosquiador experiente pode tosquiar entre 200 e 400 ovelhas por dia, ganhando 2 a 3 dólares por ovelha. A limpeza diária do celeiro é realizada para manter um ambiente limpo e reduzir os riscos de doenças. Nas grandes explorações agrícolas, os agricultores utilizam frequentemente maquinaria moderna para poupar tempo e melhorar a eficiência. Uma fazenda média abrange de 50 a 1.000 acres, com 90% da terra dedicada a pastagens. Algumas fazendas pastoreiam seus rebanhos diariamente, enquanto outras em dias alternados. Os agricultores usam cães pastores e comedouros móveis para guiar seus rebanhos. As pastagens onde conduzem as ovelhas cobrem normalmente cerca de 15 hectares. Eles movem as ovelhas rapidamente por essas áreas para maximizar a estação de crescimento da grama enquanto se preparam para o inverno. À medida que as ovelhas pastam e pisoteiam a relva, também esmagam as ervas daninhas, melhorando a qualidade do solo e estimulando o crescimento das gramíneas da estação fria. Este é um dos principais benefícios do pastoreio rotativo. Além disso, as fazendas enfrentam desafios como doenças e infestações de parasitas. Para evitá-los, os agricultores realizam exames de saúde regulares e vacinam as ovelhas. Os cordeiros são geralmente vacinados por volta dos 3 meses de idade para protegê-los de doenças comuns. A indústria de criação de ovinos na Nova Zelândia investe mais de 21 milhões de dólares americanos anualmente em tecnologia para a detecção e prevenção de doenças. O processo de colheita da lã começa com a tosquia das ovelhas, etapa essencial para garantir sua saúde e produtividade. Um tosquiador qualificado pode tosquiar uma ovelha em apenas alguns minutos, garantindo que o velo seja removido em uma peça contínua para obter a qualidade ideal. Após a tosquia, a lã é separada e limpa, perdendo cerca de 50% do seu peso à medida que as impurezas são removidas. A lã é então cardada e transformada em fio, produzindo anualmente aproximadamente 380 milhões de libras de fibra de alta qualidade, pronta para o mercado têxtil global.
Uma única ovelha merino pode produzir de 9 a 11 libras de lã por ano, o suficiente para produzir mais de 10 suéteres premium. Na fazenda Tolarno, cerca de 64 mil ovelhas são tosquiadas em 10 semanas, produzindo 1.500 fardos de lã, contribuindo significativamente para a indústria da lã. A combinação da qualidade da lã merino com práticas sustentáveis fez de Tolarno um símbolo de excelência na criação de ovinos. Todos os anos, a Austrália produz cerca de 760 milhões de libras de lã crua. Esta indústria é um dos principais contribuintes para a economia nacional, com as exportações de lã gerando mais de 3 mil milhões de AUD anualmente. Antes do transporte, as ovelhas passam por exames de saúde e recebem alimentação e descanso para reduzir o estresse. Para cordeiros, o desmame ocorre 14 dias antes da viagem de longa distância. Embarcações pecuárias especializadas, projetadas com vários convéses, currais separados e sistemas avançados de ventilação, garantem a saúde e o bem-estar das ovelhas durante o trânsito. Esses navios podem transportar até 70 mil ovelhas, o que os torna ideais para remessas em grande escala com duração de 2 a 3 semanas. Todos os anos, a Austrália exporta, em média, 2 milhões de ovelhas vivas, principalmente para países do Médio Oriente. Em 2023, a indústria ovina da Austrália alcançou um valor de exportação superior a 2 mil milhões de dólares. Nos Estados Unidos, o Texas transporta mais de 570 mil ovelhas anualmente para fábricas de processamento na Califórnia e no Colorado. As modernas fábricas de processamento podem processar até 14 mil ovelhas anualmente, garantindo a segurança alimentar e minimizando o desperdício. Ao chegar à fábrica, as ovelhas são anestesiadas. Este é um passo crucial no processamento moderno para garantir práticas humanas na produção de carne. As ovelhas são limpas, removendo-se a pele, os órgãos internos e as partes não comestíveis. Após o processamento, as ovelhas são transportadas para câmaras frigoríficas para congelar a carne e preservar sua qualidade. A carne de cordeiro é então repartida em cortes como costelas, pernas, lombos e ombros, usando sistemas automatizados guiados por laser. O cordeiro é classificado em cortes populares, com costelas representando cerca de 30% da produção, pernas 25% e filés 15%. A carne é então transferida para a área de embalagem, onde é rotulada e preparada para distribuição a varejistas, restaurantes e mercados. O cordeiro da Austrália Ocidental é conhecido por seu delicioso sabor e maciez, tornando-o adequado para uma variedade de estilos culinários. Muitas vezes é preferido pelos chefes por sua qualidade consistente. O leite de ovelha também é muito importante, principalmente nos países mediterrâneos, onde é utilizado para fazer queijos famosos como o feta e o pecorino. Estes produtos não só apoiam a economia local, mas também impulsionam as exportações. Todos os anos, mais de 90% da lã merino é exportada da Austrália para países europeus, abastecendo a indústria da moda de alta qualidade. Da criação de ovinos ao processamento em fábricas modernas, a indústria da criação de ovinos criou um imenso valor econômico e fornece produtos de alta qualidade ao mundo.